Eu sou a Kézia, eu tenho 3 filhos através da adoção. Então, os meninos chegaram há 6 anos atrás. Depois que nós entramos na fila, assim que fomos habilitados, em 12 dias nós recebemos uma ligação. Não foi uma busca ativa, foi tudo pelo sistema mesmo, né? Nós fomos encontrados ali pelo próprio sistema. E desde então nós tivemos que aprender aí na raça muita coisa sobre adoção. E eu fico muito feliz com a quantidade de informação, de conteúdo, de profissionais que existem hoje falando sobre esse tema. Há 6 anos atrás parece assim, é tão pouco tempo, 6 anos, mas não tinha nada, gente. Foi na pandemia que as coisas começaram a surgir, muita live, muita coisa, muita gente escrevendo artigo, gente se especializando em questões de adoção, mas até esse momento era tudo muito raso. E eu confesso que eu sofri bastante, corri atrás de umas mães aí que já falavam um pouquinho na internet, a Candre, a Fernanda ainda não estava falando na época, então quem me ajudou bastante foi a Candre mesmo, Candre Requião, talvez algumas de vocês conheçam aqui. E é muito bom a gente ter esse espaço, ouvir de outras pessoas aquilo que foi a experiência delas, né? Porque aí a gente pode encurtar aí alguns caminhos e passar aí de uma maneira muito mais leve. Bom, então começando, para você que ainda não adotou, o meu principal conselho dessa noite, eu não gosto daquele ditado de conselho se fosse bom se vendia, eu não gosto disso, né? A Bíblia, ela fala pra gente várias vezes sobre nós, na multidão de conselhos, de conselheiros, há sabedoria. Então, quando nós estamos ali cercados de pessoas que realmente se importam com a gente, pessoas que conhecem daquele tema, daquela situação que a gente está trazendo, e elas vão colocando ali o seu ponto de vista, que muitas vezes no olho do furacão a gente não enxerga, a gente encontra ali uma palavra de sabedoria, uma palavra realmente de conhecimento que nos faça prosseguir. Então, o conselho que eu daria para você que está começando o seu processo de adoção, para você que está vivendo uma habilitação, está à espera do seu telefone tocar, organize a sua casa. E quando a gente fala sobre organizar a casa, quando você vai receber uma visita, nós que somos mulheres, a gente quer saber que dia que a visita vem, que dia que a visita vai. E o dia que a visita vem, a gente já fala para o marido, eu tenho que começar a limpar a casa, a gente tem que fazer compra, a gente tem que deixar tudo prontinho para o tempo de permanência da visita na nossa casa. Por isso, o dia que ela vai, a gente precisa saber tudo, como vai ser a nossa rotina nesses dias, a organização da casa para receber uma visita, a limpeza, tudo. Agora, por que para receber os filhos a gente não se organiza? Talvez a gente se organize quando o telefone toca, a gente vai lá e monta o quartinho deles. Mas isso é muito pouco perto de tudo que uma adoção exige. Nós precisamos, quando se fala em organizar a casa, em estabelecer as prioridades. Então, muitas vezes você olha para o teu casamento e você vê assim, tem coisas no meu marido que me incomodam. Mas quando os nossos filhos chegarem, ele vai pensar de uma outra maneira. Não, ele não vai. Isso que ele faz agora só vai se intensificar quando os seus filhos chegarem. Aquilo que te incomoda, que ele deixa fora do lugar a toalha, vai ficar mais complicado, porque não vai ter só a toalha dele. Agora você vai ter a toalha das crianças também para colocar no lugar certo. Então são muitas questões que a gente passa por cima, é igual no namoro, né? A gente fala assim, eu vou casar com ele, é o homem da minha vida, e quando a gente casar, isso tudo vai ser resolvido, ele vai mudar. Eu não mudo ninguém. Por que eu acho que depois do casamento meu marido vai mudar? Então essas coisas precisam ser trabalhadas agora, antes da chegada dos filhos. Ou você abre mão e aceita viver com ele do jeito que ele é, ou então vocês entram em um acordo para que as coisas possam acontecer de uma maneira leve, de uma maneira suave.
Então, se o problema é a toalha que está na cama, eu estou dando um exemplo bobo. É a toalha molhada que fica jogada na cama? Coloca ali, ó, um bilhetinho para ele. Meu amor, não esquece de estender a toalha. O Thiago veio me olhar aqui, mas o Thiago não deixa a toalha jogada na cama. De vez em quando ele pega a minha. Ou então coloca um cabide no seu quarto ali. São coisas que parecem pequenas, mas vão tirando o estresse do seu dia a dia. Se você tem uma rotina de trabalho que é completamente exaustiva, você tem hora para começar, mas você não tem hora para terminar. Eu falo com muitas mulheres que elas falam: eu fico trabalhando até 10, 11 horas da noite. Quando os filhos chegarem, não vai funcionar. Não vai funcionar nem a sua rotina como mãe, nem o seu casamento. Então você precisa desde já organizar a sua casa para a chegada dos seus filhos. Bote em ordem, pega um papel e coloca quais são as suas prioridades. Talvez até mesmo aquelas que são cristãs tenham inúmeros papéis na igreja. Eu cuido de criança, eu sou do louvor, eu sou líder de célula e quando sobra tempo ainda vou fazer decoração do culto de mulheres. Você realmente precisa de tudo isso? Será que tem alguém com quem você possa dividir? Será que não é hora de delegar? Isso tudo vai pesar na chegada dos filhos. Você vai querer manter todas essas funções, manter a sua maternidade e o seu casamento vai ficar de lado. E quando o nosso casamento fica de lado, o que os filhos entendem? Existe aí um ciclo, tá se repetindo na minha vida. Lá atrás aconteceu algo, os meus pais brigaram, eu vi o meu pai ou meu padrasto bater na minha mãe, abusar de mim e teve toda aquela briga e de repente eu saí de casa e fui morar em um abrigo. E agora o menor sinal de que vocês não estão bem vai acontecer no coração deles, eles vão ter a mesma sensação, o mesmo sentimento de que aquela história vai se repetir. Então não espere que a mudança em você ou a mudança no seu marido aconteça depois dos seus filhos chegarem. Comecem desde já a pontuar aquilo que não está legal, a exercitar a comunicação entre vocês. E eu sei que é muito difícil isso. Quando nós somos duas pessoas diferentes vivendo em uma mesma casa, se propondo a passar o resto da vida juntos, mas fomos criados de maneiras completamente diferentes. O Thiago, ele teve uma criação mais oriental. E o oriental é daquele tipo: se eu tenho um problema com você, o problema é meu. Então eu vou me resolver e quando eu estiver bem, eu venho até você e a gente volta a conversar normalmente. E eu não fui criada dessa maneira. Eu via por diversas vezes meus pais até de madrugada conversando para resolver um conflito. Então, no começo do nosso casamento, o que acontecia? Muito atrito com relação a isso, porque ele queria ter o tempo dele de silêncio para esperar passar aquele momento, aquela tensão toda, e eu queria de imediato chegar, conversar e resolver. E se nós tivéssemos trazido isso para depois, e olha que nós ainda temos conflitos, inúmeros conflitos, mas se nós tivéssemos trazido isso para agora, para depois dos filhos, eu não sei como ficaria, como os filhos ficariam e como o casamento ficaria. Então, talvez você se sinta vivendo, eu tenho ouvido de muitas mulheres que elas sentem que elas estão vivendo o casamento por um fio. E os seus filhos não vão segurar o casamento. Os nossos filhos, quando chegarem, é uma responsabilidade de ambos. E nós vamos precisar caminhar juntos. Então, não espere a chegada dos filhos como se fosse a realização de um sonho e tudo fosse se resolver ali, porque não vai. Se nós fizermos isso, nós estamos romantizando a adoção. E a gente bate sempre na mesma tecla, que a adoção não pode ser romantizada. Não tem nada de lindo, maravilhoso, perfeito, perfumado na adoção. Não é assim.
Nós estamos lidando com pessoas que são completamente feridas. E elas estão prontas a quê? A ferir. Porque é a maneira delas se protegerem. Então, nós precisamos ser adultos saudáveis, ter um relacionamento saudável. Se o marido tratar mal a esposa, quando vier um filho menino, o que o menino vai fazer? O mesmo. É assim que tratavam a mulher lá atrás na minha outra casa, é assim que se trata uma mulher aqui na minha nova casa, na minha nova família. Então, é assim que eu vou tratar a minha mulher. Ah, mas então eu vou adotar uma menina. Mesma coisa. Ela vê que o seu marido te trata dessa maneira e ela vai entender assim que um homem trata uma mulher. O que ela vai procurar lá na frente? Um relacionamento abusivo. Alguém que a sufoque, alguém que a maltrate, que a desvalorize, porque é isso que ela está vendo dentro da sua casa. Então, as pequenas coisas precisam ser faladas. Talvez você não tenha coragem de chamar o seu marido e falar realmente para ele: olha, eu não gosto disso, 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 disso. Mas então, pega um dia que você está bem tranquila. Ah, mas eu não tenho esse dia. Arruma. A partir de agora, você precisa começar a arrumar esses momentos. Porque você não vai ser só esposa e funcionária, você vai ser mãe. E você vai precisar continuar sendo você. Então, vai ter que arrumar esse momento. Arrume um momento para você, pega um papel e escreva tudo aquilo que está doendo. Desde lá atrás, eu aprendi isso com a minha terapeuta um tempo atrás, eu já fazia, mas ela falou, é muito mais fácil quando a gente coloca no papel. A gente consegue se expressar de uma maneira muito melhor. E a gente consegue também ter um outro olhar sobre aquele problema. Então escreva, talvez você já esteja começando a pensar aí. Situações que têm sido doloridas na sua vida, que têm se repetido. Escreva tudo isso no papel. Entrega para ele e fala, eu gostaria que você lesse. E dê a ele também a oportunidade de fazer o mesmo, de escrever para você. De te mostrar quais são as situações em que ele se sente desrespeitado, em que ele se sente sem espaço para ser o homem da casa. Porque talvez você queira fazer tudo, você queira quer que o seu marido faça as coisas, mas você está sempre tomando a frente. Sempre indo lá e troca uma lâmpada. E aí ele não trocou a lâmpada, você vai lá, pega a escada e troca. Por que ele vai fazer se você está fazendo? Então você está assumindo um papel que não é seu e tirando dele aquela autoridade, aquela questão de serviço duro, trabalho duro é coisa de homem. E é realmente, quem tem que fazer isso é o homem. Então, deixe que ele também traga para você quais são os pontos onde ele sente que o casamento de vocês, que o relacionamento está abalado. É a falta do tempo junto? Então, vamos promover isso. Esses dias, a Tainara está aqui, e aí eu lembrei, esses dias a gente sempre fala, né? Ah, precisamos sair mais junto, eu e o Thiago e tal. E aí esses dias ele falou, pede pro Denver e a Tainara ficarem aqui em casa com os meninos. E aí eles já vão treinando, já vão fazendo o estágio aí como pais de 3. Que a gente está orando para que eles sejam pais de 3, eles só não sabem. E eles vieram e ficaram a parte da noite aqui com os meninos enquanto nós fomos ao cinema. Ah, mas tem a questão financeira? Sim, tem e pesa. Por isso que a gente não comeu nada. O que a gente fez? Nós passamos na Americanas, lojas Americanas, compramos uma barra de chocolate, um refrigerante e fomos ao cinema. No momento, é aquilo que cabe dentro do nosso orçamento. Não adianta eu marcar um dia para ter com meu marido um fim de semana e fechar um quarto de hotel para nós, um restaurante um pouquinho mais chique, sendo que a gente não tem condições. Isso vai trazer um outro problema para nós, que é a questão financeira. Então, nós temos que trabalhar com aquilo que tem no momento. Nesse momento, eu só tenho condição de comprar um miojo, beleza? Então, nós vamos tirar um dia, vamos comer um miojo e vamos assistir um filme. Vamos jogar um jogo junto.
Vamos sair, dar uma volta no quarteirão, tomar um ar. Decidam fazer coisas juntos. Talvez o seu marido esteja esperando que você tome essa decisão. Porque a maioria dos homens não foi ensinado a fazer isso. E é importantíssimo que quando os filhos chegarem, eles ensinem os filhos. Olha, o homem presenteia a mulher com flores. O homem também lava a louça, filho. Olha, o papai vai preparar um jantar aqui para a mamãe. Ele precisa aprender isso. E se ele não aprendeu com os seus pais, vai ser muito difícil agora ele sentar com você e falar assim: meu amor, vamos planejar isso, isso e isso para nós dois. Não é comum. Não foi criado nele o hábito. Então, tome você. Você está sentindo falta? Toma a iniciativa. Fala, nós vamos ter uma noite de jantar, nós dois, aqui em casa. E eu vou preparar. Pronto, não precisa pedir nada. Faça com aquilo que você tem. Mas promova o tempo de vocês juntos. Então, a primeira coisa é essa. Comece a colocar em ordem a casa de vocês. Não se esqueçam de definir quais são as prioridades. E a prioridade na vida de todo ser humano deveria ser Deus, família, trabalho, depois os amigos, o lazer. E se alguma coisa estiver roubando o lugar da outra, se eu estiver trabalhando mais do que ficando com a minha família, as coisas vão pesar, uma hora ou outra. Ah, eu estou correndo atrás porque eu preciso ter mais grana. Aqui é sobre o condomínio? Explica aí pra gente, Fer. Fala aí. Eu preciso ter mais grana nesse momento, porque a gente está esperando os nossos filhos, então eu vou trabalhar mais. Tá, mas o seu trabalhar mais está tirando tempo com o seu marido? Então, talvez você precise trabalhar menos e confiar mais que Deus vai suprir. Que o mesmo Deus que vai escolher e mandar o filho para você é aquele que vai mandar a provisão, é aquele que vai suprir. Quando os meninos chegaram nas nossas vidas, algumas de vocês sabem disso. Um mês depois entrou a pandemia. Os meninos foram para a escola, 2 semanas, lockdown. E nós trabalhávamos como fotógrafos. Todos os nossos eventos, todos os dias, a nossa agenda assim, ó, zerando, um a um. Aniversário, casamento, todos os eventos sendo cancelados. E aí os eventos que já tinham sido pagos, a gente tinha que arrancar dinheiro para devolver para o cliente. E os que não tinham sido pagos ainda a gente sabia que não iam ser pagos porque não ia ter o evento. E agora, o que a gente vai fazer? E nós precisamos, foi um momento que a gente não teve opção. Foi só o confiar mesmo. E nunca faltou nada. Mas em outros momentos que a gente ralava, trabalhava pra caramba, faltou. No começo do nosso casamento, a gente trabalhava muito. Trabalhava de domingo a domingo. E era assim, oferecendo, sabe? Você não quer tirar uma foto, você não quer... E corria atrás das pessoas porque a gente precisava de cliente, precisava de dinheiro. E eu lembro de um dia, esse dia me marcou muito, que o Thiago falou assim para mim: se tal cliente não pagar, amanhã a gente não tem nada na nossa conta. A gente não tem dinheiro nem para abastecer. E nós oramos para o cliente pagar. E o cliente não pagou. E aí vamos ficar frustrados com Deus, emburrados um com o outro, ligar para o pai e para a mãe, o que a gente vai fazer? E chegou no outro dia, eu falei, a gente precisa ir ao mercado. Ele falou, não tem como. A conta tá zerada, zerada nada, tá no negativo. Eu falei para ele, então a gente tem um pouco de feijão no saquinho e nós temos 3 folhas de alface. E tinha um pedaço de linguiça. Falei para ele, vamos fazer o melhor feijão da nossa vida. Lógico que não foi o melhor feijão, mas foi o que a gente tinha naquele momento. Então nós dividimos o feijão, as 3 folhinhas de alface e água. E no dia seguinte,
veio o pagamento e a gente conseguiu comprar uma coisinha a mais, outra, mas era um momento que a gente colocava o trabalho acima de qualquer coisa. Já nesse momento da chegada dos meninos, Deus precisou segurar a gente e falar assim: agora vocês não têm como colocar o trabalho acima de nada. Agora vocês só vão poder confiar. E a gente confiou. E chegavam caminhões na frente da nossa casa levando compra. E a gente perguntava: quem mandou? E o entregador falava assim: pediram para não falar. Eu falei: tudo bem, eu só queria agradecer, mas tudo bem. Então, por várias situações, do filho quebrar chinelo e chegar o chinelo, alguém levar chinelo sem a gente falar nada para ninguém, do filho pedir uva e o vizinho comprar bandejinha de uva e levar em casa sem a gente falar nada para ninguém. Porque naquele momento a gente realmente não tinha como priorizar nada a não ser Deus, porque a gente precisava que Ele cuidasse de nós para a gente não pegar Covid e não morrer. A nossa maior preocupação naquele momento era continuarmos vivos, com ou sem alimento, mas continuarmos vivos. Então, em alguns momentos do nosso casamento, a gente também vai ter que ser apertado, vai ter que ser espremido, para que a gente entenda um pouquinho mais desse processo do estabelecer prioridades. Então, reveja isso, repense junto com seu marido, inclusive. Se você está gastando muito tempo no Pilates, muito tempo na academia, reveja isso. Se o seu marido está gastando muito tempo no futebol, isso está roubando ele de casa, está roubando o tempo dele com você, converse sobre isso. Olha, de 4 dias na semana não dá para ir jogar um só? Conversem sobre isso, isso precisa ser falado. Ah, mas e se ele não mudar? Possivelmente ele não vai mudar de cara. Mas você precisa começar a estabelecer uma comunicação dentro do seu lar. Ou quando seus filhos chegarem, você vai se tornar empregada de todos. E isso é muito triste. Você vai começar a se anular, a se sentir cada vez menor e vai falar, como eu falei outro dia, eu falei assim, eu tô sentindo que eu só existo. Mas eu estava num momento de crise existencial, realmente. E aí você tem que sair dessa situação e observar, é o tempo todo que eu estou me sentindo assim? Ou é só no momento que eu tô de TPM, é no momento que lá no meu trabalho a fulana me estressou, é o momento que um cliente me deu um calote, em que momento que eu me sinto assim? Se é a maior parte das vezes e se é dentro da sua casa, ela precisa ser colocada em ordem, ok? E aí, com a chegada dos filhos, então, para aquelas que já estão vivendo com os filhos e sentem que o relacionamento não existe mais, isso precisa ser acertado, né? Outro dia, surgiu um comentário de larga ele e fica com o filho, isso não pode ser dito. Tá? Quando a gente está num relacionamento, nem largar o filho, nem largar o marido, não é uma opção. Nós precisamos de uma família estruturada. Precisamos oferecer a esses filhos um lugar seguro, onde eles aprendam o que é ser família. E pode faltar tudo, gente. Pode faltar tudo na sua casa. Pode faltar a roupa que você queria dar para os seus filhos, pode faltar a bolacha recheada que você queria dar, a mochila do Homem-Aranha que ele pediu, pode faltar o que for. Só não pode faltar uma coisa. E aqui eu não estou falando de religião, mas eu estou falando de algo que na minha vida foi quem trouxe e continua trazendo toda a mudança, toda a diferença, que é Jesus. Não dá para faltar. Se só o seu marido for o que manda na sua casa, o manda-chuva, ou só você, as coisas vão ruir porque vocês vão competir a autoridade, vocês vão disputar. Disputar a atenção dos filhos e disputar quem manda mais.
acima de mim e acima dele, precisa ter alguém que manda mais que tudo. Precisa ter alguém que bota ordem nas coisas. E precisa ter alguém que fala no coração do meu marido do jeito que eu não consigo falar. Porque muitas vezes no meu nervosismo ou no meu jeitinho de eu não quero incomodar, eu acabo levando a mensagem de uma maneira errada. Mas se eu tenho alguém que vem, intermedia a nossa relação, que faz esse trabalho de pegar o que está no meu coração e levar para o coração dele, e do coração dele para o meu coração, isso é muito melhor. É muito mais fácil e é a única coisa que pode fazer com que a nossa família funcione. Então, talvez você tenha deixado de lado isso. Você tenha assumido também esse papel de eu mando na minha vida. E tá errado porque você não conhece todas as coisas. Você não sabe o que tem lá na frente, você não sabe o que é o melhor. Você não sabe quem serão os seus filhos. Se eles vão ter um TDAH, um TEA, uma síndrome de Down, você não sabe se eles vão vir com o diagnóstico de HIV. Você não sabe. Você não sabe se eles foram abusados, se eles estão sendo abusados agora. Já pensou? 8h59, 9 horas, uma hora mais ou menos que as crianças estão se preparando para dormir. Hora que muitos abusos vão acontecer agora. Talvez os seus filhos estão sendo abusados agora. Você não sabe. E você não sabe como lidar com isso. Porque os seus filhos podem tanto sentir repulsa, sentir nojo desse homem ou dessa mulher que estão cometendo o abuso, quanto os seus filhos possam gostar. Porque a gente sabe que são áreas que despertam prazer, porém despertam no momento errado, de maneira precipitada na vida deles. Então, muitas crianças não sabem que é errado. Para eles é um negócio que eu senti cócega, ui, que legal, então tá tudo bem. E como você vai lidar com isso dentro da sua casa, com um trauma desses? Como você vai lidar com um filho que rouba? Como você vai lidar com as tantas mentiras que você vai viver? Como você vai lidar com um filho que, inclusive, reproduz os abusos que ele viveu com outras crianças? Nós não sabemos fazer isso. Mas só existe uma pessoa que já conhece os seus filhos, se eles já nasceram. E se eles ainda não nasceram, também existe uma pessoa que já sabe quem eles serão, e é Jesus. É o único que eu conheço que pode dar jeito em qualquer situação. Então, para mim, não existe casamento falido, para mim não existe adoção mal-sucedida. Se nós estivermos com o nosso coração no lugar, vai ter sempre alguém acima de nós, que vai ser o maior interessado em fazer com que a nossa família dê certo. Alguém que vai realmente nos ajudar, que vai estruturar o nosso casamento e fazer com que os nossos filhos olhem para nós e falem: uau, eu quero me casar. Quando o trio chegou, eles falavam que eles não iam casar. E aí eu falava assim: vocês vão ficar morando comigo para sempre? Vou falar: misericórdia. Não, então eu vou morar com a senhora até os 50 anos. Não, sai fora. Misericórdia, de jeito nenhum. E eles falavam que não queriam casar. Por quê? Porque para eles casamento era sinônimo de briga, facada, tiroteio, polícia, garrafa na cabeça. Tudo isso. E hoje eles têm uma visão diferente do que é o casamento. Então hoje eles já falam sobre: quando eu me casar, quando eu tiver os meus filhos. Então, o que muda a mentalidade deles é o nosso relacionamento, é a maneira como a gente vive. Por isso que é tão importante ter uma estrutura desde antes, um preparo desde antes da chegada deles, para que no momento em que eles estiverem aqui, você e o seu marido já estejam andando em acordo, já estejam se comunicando bem, já consigam no momento de dor, no momento de fragilidade, um pedir ajuda para o outro.
Por muitos momentos, vocês que ainda não adotaram vão passar pelo puerpério. Muitas de vocês, eu acredito. E talvez algumas vivam uma depressão pós-adoção. E talvez precisem de uma ajuda profissional, buscar uma terapia, o que eu acho ótimo, maravilhoso. Mas como você vai fazer nos dias em que essa depressão te pegar e você não conseguir se levantar da cama? Como você vai fazer para cuidar dessas crianças? Você vai deixar que de novo eles levantem, igual acontecia no passado deles, e preparem a própria comida? Que vão buscar revirar lixo de vizinho para buscar comida? Como que vai fazer? Ou você está preparada, você já tem a liberdade para chegar para o seu marido e falar: eu não estou bem. Hoje eu não dou conta de assumir essa responsabilidade. Hoje eu não dou conta de viver toda essa parte da maternidade. Você vai precisar fazer isso por mim. Talvez ele precise disso. Quando os filhos chegarem, ele não se sinta pai. E o que é natural. Muitas vezes o homem entra nessa onda porque nós mulheres somos muito mais emocionadas e animadas que eles pela adoção e a gente fica mostrando videozinho, ai que lindo o encontro dessa família e não sei o quê. E aí o marido vai surfando na onda. Quando os filhos chegam, ele olha e fala assim, não tem nada a ver comigo. Não é a minha cara. Quando eu mando fazer alguma coisa, não faz. Não quero. Não quero um outro homem na minha casa para medir força comigo. E eu já ouvi de maridos falarem, escolhe, ou ele ou eu. E aí? Se for essa a fala do seu marido, a posição dele, como você vai fazer? Então, vocês precisam estar alinhados agora, de olho em todos os cenários, tudo que pode acontecer. Se vier e eles nos amarem, eles nos aceitarem bem, como nós vamos agir? Se eles me rejeitarem como mãe, como nós vamos agir? Se eles te rejeitarem como pai, como você vai agir? Se nós os rejeitarmos, como nós vamos agir? Como nós vamos conduzir isso? São conversas que precisam ser faladas agora, por mais difícil que seja. Nós precisamos pensar nos cenários bons e nos ruins. Isso é o preparo. Isso é o realmente estar pronto, é desromantizar, é se aprofundar no que é a adoção, para quando os seus filhos chegarem, vocês estão firmes. Não vai ser qualquer ondinha que vai levar vocês. Precisam de ajuda nesse momento? Não estamos entrando em acordo em relação a algumas coisas do nosso casamento. Procure alguém. Procure uma terapia, procure um pastor, procure um amigo de vocês que você olhe e vê como uma referência de um casamento saudável. Procure a gente, fala com a gente. Não estamos entrando em acordo com relação a algo da adoção. Procura quem entenda da adoção para vocês conversarem. Conversas difíceis são necessárias. E quanto antes vocês estiverem, melhor vai ser. Para o seu casamento, para os seus filhos. Depois que os filhos vêm, quando nós estamos firmes, nós ficamos ainda mais fortes juntos. Mas se tem coisinha ali que está por resolver, a tendência é que o casamento vá morrendo. A tendência, inclusive nossa como mulher, é que a gente vá se apegando mais aos filhos, que a gente busque neles que eles supram as nossas carências afetivas. Nosso marido vai se distanciando porque o filho que chega é um recém-nascido e ele vai exigir muito de você. Ainda que ele tenha 13, 14, 17 anos, ele vai sugar sua energia como se fosse um bebezinho que precisa de leite, que precisa ser amamentado. E ele precisa realmente de você para a sobrevivência dele nesse novo ambiente. E o marido se sente como? Deixado de lado, abandonado. Por isso que tantas mães, né, quando tem o bebezinho ali, as mães biológicas mesmo,
falam assim: "Ah, meu marido, tá, meu marido agora só sai, não quer ficar em casa", porque ele percebe que ele está sendo deixado de lado, que ele é uma figura secundária agora na vida da mulher. E realmente é o momento que ela precisa dirigir toda a sua energia e os seus esforços para cuidar daquela criança, daquele adolescente. Mas o marido precisa estar aqui por perto, porque ela vai precisar dele. E vai chegar o momento que ela vai ter que soltar e empurrar para o pai. Que é o momento do pai lançar, ah lá, 17 anos, um bebezão. A Josi sabe do que está falando. Então vai ter um momento que nós, como mulheres, vamos precisar soltar e empurrar para o pai. Porque precisa também, ainda que seja um menino ou uma menina que chegue, precisa entender qual é o papel do homem. Como o homem age, como o homem trata, que o homem chora, que o homem pede ajuda, que o homem limpa a casa. E isso só se aprende com o pai. Então, a vida futura dos nossos filhos, o relacionamento futuro deles, os filhos deles, tudo isso depende agora de nós. Do nosso relacionamento aqui, como pai, como mãe, como casal primeiro. Então, você que está esperando o telefone tocar, você não está esperando para formar a tua família, você já formou. Entenda isso. Marido e mulher, vocês já são uma família. Ah, mas eu sou mãe solo. Você já é uma família, você tem a sua casa, o seu cantinho, a sua vida. Você já é uma família. Você vai aumentar a sua família. Inclusive, para você que é mãe solo, você precisa buscar o tempo para si mesma. Porque os seus filhos vão chegar e aí você não tem um companheiro, então você não precisa se dividir ali e você vai se abandonar? Não, então busque tempo para si mesma, porque os seus filhos vão precisar olhar para você e entender o que é amor próprio. Vão precisar olhar para você e entender que todo ser humano precisa ter o tempo sozinho. Todo ser humano precisa parar e contemplar, parar e ter o tempo do nada. Então busque isso também. Busque comunicar, conversar com você mesma e ver o que precisa ser tratado aí dentro. Em relação à família, precisa ser conversado também, família extensa. E se os avós não aceitarem, como que a gente vai fazer? E se os tios não aceitarem, como que a gente vai fazer? Os meus pais, essa semana, eles verbalizaram algo que nesses 6 anos eu não fazia ideia. Eu postei um trechinho da matéria da Novo Tempo, e aí meu pai, não sei se foi meu pai ou minha mãe, comentou lá que eles tinham medo de olhar para os meninos e não enxergá-los como netos. Foi a primeira vez que eles falaram isso. Mas quantas pessoas já passaram pela nossa vida nesse tempo e tiveram esse mesmo medo e não falaram nada para nós? De repente, para não magoar a gente. Mas outras também falaram. E aí, como que a gente vai agir? Se é o meu pai ou minha mãe que fala que não vai ser meu neto, não vai ser meu neto. Pode adotar, não vai vir na minha casa, não vai ser igual aos outros. Como você vai fazer? Já conversaram sobre essa situação? Como vai ser? Você vai abrir mão de ir na casa? Tudo bem para você? Abrir mão de frequentar por um tempo a casa desse familiar, desse parente? Ou para você, não, se disser isso, eu vou devolver a criança, eu vou interromper a aproximação. Precisa ser conversado, vocês precisam estar alinhados, andarem juntos. Porque já vai surgir muita coisa nova na vida de vocês que precisa ser conversado ali na hora, conversado e decidido. Mas tudo aquilo que a gente pode prever de situações, converse. Entre em um acordo desde já. Chequem qual é a motivação do coração de vocês. A motivação é ter um filho para todo mundo parar de encher o saco e ficar perguntando quando vem o nenê?
A motivação é: eu realmente quero ser pai e ser mãe. Mas eu sei que vão vir muitos traumas, vai vir muita coisa pesada junto. E mesmo assim, eu vou fazer tudo o que for preciso para continuar ali. Conversem sobre todas essas coisas. Então, não esqueça, se for para ficar só uma frase na sua mente hoje, coloque a sua casa em ordem. Defina quais são as prioridades. Se você e seu marido já estão num nível de comunicação um pouco melhor, sentem juntos para definir as prioridades. Talvez dessa conversa saia uma briga, saia um bicudo com o outro, alguma coisa que vocês não concordaram. Tudo bem, continuem conversando ao longo do tempo. A gente não é obrigado a aceitar, a concordar com todo mundo o tempo todo, mas alguém vai precisar abrir mão. Então estejam cientes do que o outro pensa e vão conversando, pesquisando mais a respeito disso. E a respeito do que eu falei, né, que pode faltar tudo, só não pode faltar ele, só não pode faltar Jesus. Tô aberta aí depois, se alguém quiser me chamar, conversar sobre isso também, falar, e aí, eu não tenho essa pessoa na minha casa, acima de tudo, como é que eu faço? A gente tá aí para poder ter essa conversa com vocês também, tá? Um beijo, minha gente, obrigada por tudo, obrigado por estarem aqui até agora. Deus abençoe muito vocês, um bom descanso, tá? Até mais. Tchau.